Salve, salve, rapaziada! Depois de muito tempo, nós vamos ter hoje um episódio especial do nosso podcast. Não voltamos ainda, mas vamos voltar em breve. Já é um esquenta para a volta do nosso podcast aqui na nossa cidade. E a gente resolveu fazer esse episódio especial, né, aqui a convite do nosso amigo Caio Duarte, fundador do Clube Fitness Academia. A gente vai fazer um episódio especial aqui, batendo um papo bacana com ele. Então quero dizer para você que está no nosso canal aí, lá desde o início, acompanha essa conversa. Você é do time aí gosta da academia, gosta do exercício, gosta da saúde. Hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui, falar sobre saúde, sobre academia, sobre exercício, sobre vida saudável. Então, acompanha a gente, esse papo com Caio Duarte, fundador da academia Clube Fitness Academia. É isso, Caio? Primeiro, seja bem-vindo, velho. Célio, eu agradeço, meu irmão. Uma boa noite. Tô aqui para falar, primeiramente, agradecer a vocês por estar gravando aqui na academia, nesse espaço onde eu comecei, e agradecer ao pessoal que está assistindo. Esse bate-papo eu acho que vai ser válido, tanto para conhecimento, quanto para a gente aprender um com o outro. Acho que vai ser bacana. E aí tem um detalhe especial, né? Que assim, a gente sempre fez os nossos podcasts no nosso estúdio, e hoje a gente trouxe o estúdio para dentro da academia. Então você que está vendo esse cenário aqui, não é fake, né? É a academia mesmo. É aqui. Não é tela verde, não. É a academia mesmo aqui, do nosso amigo Caio. Então, um estúdio totalmente diferente, mas que vocês vão gostar desse cenário, né? Queria a gente ter um cenário desse para gravar todo dia, né? Seria bacana demais. Então, Caio, para a gente começar esse papo, velho, para quem não lhe conhece, que eu acredito que muita gente não lhe conhece, acho que quem já faz treino aqui na academia conhece, mas tem uma galera que vai ver, que vai assistir o podcast e não lhe conhece. Quem é Caio Duarte? Boa, boa. Caio Duarte nasceu em São Paulo, capital. Me criei com pouquinho tempo, me mudei para Minas Gerais, com família, pai, mãe e irmão. E praticamente em Minas Gerais começou a minha história. Começou lá. Começou a minha história lá. Infância lá. A maioria dos hábitos que eu aprendi foi lá. Ser calmo, aprendi lá. A galera é meio calma, né? Tranquilidade, graças a Deus. Família trabalhava lá. Passei a infância toda. Adolescência, início da adolescência, a gente parou as atividades lá, viemos para cá realizar um sonho do meu pai. O sonho dele era se aposentar com um pedacinho de terra para criar as coisinhas que ele gosta, viver aquela vida tranquila. E esposa, eu e o meu irmão, viemos para cá acompanhar ele. Estou aqui em Itacaimbó. Teu pai é natural daqui ou foi uma decisão dele? Não, a família dele é de Cachoeirinha. De Cachoeirinha. De início ele queria vir para Cachoeirinha. Entendi. Mas aí, por oportunidade e conseguiu um espaço igual ele queria, acabou conseguindo aqui, a gente veio para cá perto de Cachoeirinha. No caso era na zona rural, era? Era, na zona rural. Ele mora lá ainda hoje, não? Mora na zona rural, Itacaimbó hoje. Isso tu chega aqui com quantos anos mais ou menos? 16. 16 anos. 16 anos. 16 anos. 16 anos. E aí quando tu chega, assim, uma vida totalmente diferente da que tu vive. Tu morava na cidade, era cidade lá em Minas, não? Lá em Minas Gerais eu convivi metade do período que eu passei lá em cidade e outra metade em zona rural. Mas o choque de vir para um estado diferente, sem conhecer ninguém, sem amizade. A cultura é diferente. A cultura é diferente, mas a cultura do Nordeste é foda, né? A cultura do Nordeste é foda. Mas o choque foi positivo. Ah, massa. Foi positivo. Uhum. Pô, que massa. E aí tu chega a 16 anos, qual é a primeira coisa que tu, tipo assim, faz? Estudo? Tu já tinha terminado, estava ainda, trabalho? Pronto. Primeira coisa, cheguei aqui, aí escola para terminar o ensino médio. Cheguei no segundo ano do ensino médio, faltava 2 anos para concluir. Aí iniciei estudando em Belo Jardim, por indicação. Uhum. E com pouquinho tempo, aí vim terminar os estudos aqui em Itacaimbó. Terminei o segundo e o terceiro ano aqui na EREM de Itacaimbó. Entendi. Então assim, como é que começa a tua relação com o mundo fitness? Cara, em Minas Gerais... tem um cara que eu acho que para mim foi o precursor de me colocar a olhar para esse mundo, foi o meu padrinho. Um cara 10 como pessoa e como profissional. Ele é 1000, não é 10, é 1000. E me apresentou esse esporte da melhor forma possível. É aquele cara que te abraça no lugar que ele está. Uhum. Ele passa o conhecimento de uma forma que você consegue aprender. E iniciei treinando como aluno. E no espaço de academia comecei a treinar com 12 anos. E até hoje eu tenho esse cara como referência. Esse cara que massa. Então, assim, já se viu como um exemplo ali para um incentivo. Já um exemplo positivo de profissional. De profissional. Eu sabia que, por conta dele,
nessa área dava para viver bem, porque ele tinha uma vida tranquila, e dava para você ser uma pessoa boa. Quando eu digo ser uma pessoa boa, é você conseguir pagar suas contas sem trabalhar de forma legal, sem precisar passar ninguém para trás. Entendi. Então, qual foi o período assim que tu decidiu que era isso que tu queria para como negócio? No início, como é que tu fez? Que tu estruturou, pô, eu vou fazer educação física, como que foi isso aí? Tu já tinha o pensamento de fazer academia, de construir uma academia, ou era, não, vou fazer educação física e vou trabalhar em algum local? Não. Até então, terminando o ensino médio, a faculdade para mim era a segunda opção. Eu digo, se tudo der errado na minha vida, eu tenho uma profissão para seguir. Não tinha amor à profissão. Quando eu comecei o curso, foi justamente pensando nisso, por ser um curso de fácil acesso. E Em alta no mercado, em né? alta. E até então a minha prioridade era... Eu queria ter um negócio. Eu cresci dentro do negócio do meu pai. Meu pai trabalhava com confecção de roupa jeans. Cresci dentro do negócio dele. Então, assim, eu queria trabalhar em uma coisa que eu conseguisse organizar aquilo ali. Que eu não dependesse de um salário fixo. Então, eu sempre quis mais. Então, a minha intenção era ter um comércio, montar alguma coisa para mim. Ou vender pipoca, alguma coisa. Mas aí, como eu estava no meio rural, quando a gente veio para cá trabalhando com meu pai, eu criava, plantava e vivia disso. Aí, bicho, se tudo der errado, eu vou ser profissional de educação física. Mas aí, começando a faculdade, foi que as coisas foram mudando. Foi percebendo que era algo que dava pra... Na verdade, eu comecei a olhar a educação física de outra forma. Entendi. Porque, assim, educação física, para muita gente, é só academia, é só exercício. Mas eu consegui começar a olhar de outra forma, né? Academia, exercício e outros espaços, você trabalha com o ser humano. E trabalhar com o ser humano é trabalhar com cuidado, né? Você tem que cuidar de outra pessoa. Exato. Então, na faculdade e ao decorrer das experiências como estágio, eu aprendi a gostar de cuidar das pessoas. Que massa, bicho. Então, isso aí foi que virou a chave. Porque, assim, não adianta você estar num salão de musculação ou você estar em um espaço que trabalha com reabilitação, que o profissional de educação física bacharelado é apto a trabalhar em qualquer outro espaço, menos na sala de aula. Então, centro de reabilitação, salão de academia, centro de esportes, qualquer dessas áreas é o profissional de educação física bacharelado. E em todas essas áreas você cuida de pessoas. Exato. Então, eu comecei a olhar dessa forma e foi aí que eu entendi que, bicho, eu tô cumprindo meu papel aqui na Terra, cuidando de pessoas. Pô, que visão, velho. Isso é muito, assim, que aí já começa as coisas a fazer mais sentido. E você também não ser mais só por questão financeira, mas você tem um propósito. Você entende isso como um propósito. Perfeito, né? Perfeito. E assim, quando você entende que você cumpre um propósito aqui, as coisas são mais validadas. Você tem força de vontade para continuar. Que é desgastante. Desgastante. Todo trabalho é desgastante. Então, se você não encontra um propósito, você fica naquela, se martirizando pelo trabalho. E não. Quando você tem um propósito, claro, bicho, ó, eu acordo cedo, durmo tarde, mas graças a Deus eu tenho um porquê de estar aqui. Ah, que massa, bicho. Tu tem um papel e uma caneta aí, Caio? Tem. Vou fazer um que eu, quando tu for fazendo coisa, eu vou notando aqui o negócio. Deixa eu pegar. Pega lá. Deixa rolando, ligeirinho, só pra... Eu lembrei agora. Porque às vezes dá um toque aqui pra fazer uma pergunta, já eu anoto. Aí já vai anotando, né? Só caneta e papel? É, só caneta e papel já resolve. Show. Simbora. Ô, Caio, e aí, no período da faculdade foi onde você começou a entender a importância, o seu propósito, como a gente estava falando. E aí, quando termina a faculdade, que você termina a educação física, qual é o primeiro passo? Quando é que entra a academia, né? O Clube Fitness Academia na sua vida? Começa de uma forma bem interessante. Não era plano ainda. Quando eu terminei a faculdade, eu estava trabalhando em outra academia, na cidade aqui vizinha, em Belo Jardim. Mas aí foi no meio tempo que eu conheci a minha esposa. E aí, nesse meio tempo, a minha esposa engravida. Caramba. E aí vem aquela demanda. Ó, você tem essa responsabilidade aqui para se ocupar. Aí eu achando pouco as responsabilidades que eu tinha, disse, não, vou abrir um negócio também, que aí tudo de uma vez vai dar certo na minha cabeça, né? Mas aí, de início, foi por conta disso. E assim, eu acredito que as coisas acontecem na vida da gente com um motivo, né? Papai do céu é quem cuida disso. Mas nesse meio tempo foi onde veio essa, não, vai ser agora. E de estruturado não tinha nada.
Só tinha vontade de Só- começar. Só o sonho, né? Só o sonho, só o sonho. Ô, véi, que massa, que massa. Mas assim, mostra muito, hoje, pra quem conhece, né, a academia, e vai poder assistir, e com certeza também sonha em ter algo na vida, mostra que tudo começa com sonho. Né? Nada você começa pronto. Começa primeiro com um desejo, aquele desejo que surge, aquele sonho, e depois fazer acontecer. Né? Eu acho que com certeza com você não foi diferente. E. Bora ver. Em cima. Ah, em cima, né? Entendi. Então, assim, como é que aí nasce esse desejo, né? Isso. E como é que tu começa aí? Nesse meio tempo aí que aconteceu essas mudanças na minha vida pessoal, eu me mudei, né, pra cá, onde eu moro hoje, pra morar com a minha esposa e assumir esse papel de pai, de esposa e tudo de uma vez. E aí, pra começar a academia, sem grana, sem nada, aí fui correr para os bancos pra ver se conseguia um empréstimo pra começar. Porque assim, grana pra começar eu não tinha. Até então eu trabalhava com meu pai, trabalhava na academia. Aí tinha um carro, que esse carro é bacana, esse carro, gostava dele. Fiat Uno. Eu tinha um Fiat Uno, gostava dele. Aí Vou desfazer. vou desfazer. Aí as coisas vão acontecendo e parece que é para dar certo, né? Aí conheci um cara que produzia máquina de academia. Aí um cara, gente boa demais, agradeço a ele até hoje. Sei lá, bicho, eu tô com vontade de montar uma academia. Como é que a gente faz? Aí tinha conseguido alguma coisa já no banco e tinha esse Fiat Uno, né? Aí disse, bicho, eu pego teu carro no negócio. Eu disse, já tá certo. Tá doido, foi bom. Mas na hora falar foi fácil, para ir embora sem um carro. O cara acostumado, né, velho? Fazer Oxe. o corre do cara. Aí deixei o carro lá, resolvi tudo que tinha de resolver, voltei. Só agora nós estamos sem carro. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Aí começou a organizar o espaço, aquela correria, fazendo muito com o pouco que eu tinha. E ajuda, muita ajuda, graças a Deus. Deus coloca muita gente boa na vida da gente. E consegui aos pouquinhos. Aí deixou o espaço ok. Aí esperando o cara mandar as máquinas. Aí quando mandou as máquinas pra gente começar, que inaugurou aí aquela expectativa. Meu pai disse, será que vai dar certo? Será que vai ter aluno? Caramba. E naquela ansiedade de começar. Mas aí depois do primeiro passo, que você se movimenta, as coisas ficam mais fáceis, você caminhar. Pô, que massa, bicho. Assim, tu falando isso, demonstra muito que para quem tem uma palavra que diz assim, para quem quer chegar longe precisa dar grandes passos, né, às vezes, né? E isso foi um grande passo, tipo assim, acreditar no negócio que você era pioneiro, que tipo assim, no sentido assim, pô, nunca fiz isso, né? E vou para uma cidade que é uma cidade de uma certa forma pequena, né? Então demanda de uma certa organização. Já existe uma academia no local, vamos ver que será que vai, não vai. Tem gente, tem público, não tem, né? Então assim, realmente foi arriscar, né? Mas eu acho que assim, a confiança, acho que no teu trabalho, na competência, como que tu viu isso assim para tu, essa questão? Eu sempre fui confiante nas coisas que eu faço por tentar fazer da melhor forma possível. Então eu caio em tudo que eu for fazer, eu tento me esforçar ao máximo. Então assim, se eu acordar de manhã e tem uma demanda de encher uma laje, eu vou dar o meu melhor, entendeu? Aqui não foi diferente. Então assim, dando o meu melhor todo dia, incansavelmente, é plantar uma sementinha e regar. Uma hora ela cresce. Massa. E aos pouquinhos tá crescendo. Deixou um código massa aí. Quem pegou, pegou. É massa. Ô Caio, aí hoje a gente vê, né, a academia que cada dia mais está se estruturando, melhorando os equipamentos e tal. Mas assim, quantos anos está, Caio? Já? A academia completou 1 ano. Agora já passou um pouquinho, a gente já conseguiu passar de 1 ano de academia. E assim, o que eu tenho a agradecer não cabe no que eu posso falar. Mas assim, a vontade de crescer é do mesmo tamanho. Show, que massa, que Do massa. mesmo tamanho. Pra tu, assim, no início, qual foi a maior dificuldade, assim, que tu teve pra montar? Teve alguma coisa que tu disse, porra, bicho, isso aqui tá sendo difícil, teve alguma coisa? Grana. 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 Acho que é o problema de, Grana. é o problema de todo mundo, Porque né? o cara começa com vontade, meu irmão. Agora assim, a gente Quando que... o cara vai pra ponta do lápis fazer... ainda mais assim, já tinha a demanda do meu filho é bebezinho. Toda vez que eu comemoro 1 ano de academia é bem pertinho do aniversário dele. Aí vem. Então assim, já tinha esse custo e de dificuldade, além da financeira, o emocional tá bem. Tô. O emocional tá bem, porque hoje eu cuido de família, cuido da academia, tem que cuidar de mim. Então assim, eu tento tá bem todo dia.
Então, a dificuldade de estar bem, de conseguir conciliar tudo, eu acredito que ainda é maior do que o desafio financeiro. Boa. Isso é bom. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes você começa a criar uma dificuldade que ela não existe, e às vezes é essa a dificuldade que muitas vezes, por exemplo, quando você não está bem mentalmente, com as tuas atividades, com os teus compromissos, você não vai conseguir, por exemplo, se organizar financeiramente, você não consegue trabalhar bem, você não consegue viver bem, né? Então, assim, eu acho que é isso que você falou, é você conseguir equilibrar todos esses pontos que é da sua responsabilidade. E dizer assim, pronto, eu consigo dar conta, eu consigo fazer. É desgastante, mas aí eu vou me preparar para psicologicamente estar preparado, estar bem em tudo aquilo que eu vou fazer. E a gente é ser humano, né? Vai ter uma hora que o cansaço vai bater, o psicológico, você vai querer jogar tudo, mas esse bicho dá uma vontade de sumir mais. Feito a gente dizia, a gente tem a responsabilidade, tem um propósito e o compromisso, né? De família, com as pessoas que acreditou no seu projeto, né? Com os alunos, isso é bacana demais. Mas a pergunta é assim, em algum momento, em tudo isso, em mais de um ano, como você falou, em algum momento você pensou em desistir? Já. No início? Já pensei em desistir. Eu acredito que nos primeiros 6 meses, que quando você começa, aí você começa a criar expectativa. Você começa a criar expectativa. E eu gosto de me esforçar ao máximo, então eu gosto de superar minhas expectativas. Então, quando passou terceiro, quarto, quinto, sexto mês, que eu comecei a entender a instabilidade da vida adulta, aí me assustei. Eu disse, será que é para mim mesmo? Será que dá para continuar? Mas aí vem o medo de desistir, mas logo em seguida vem uma paz, uma segurança que eu acho que vem de Papai do Céu, porque a gente não explica. Mas quando vem, você sabe, não, pode continuar. Pode continuar que vai dar certo. Vai dar certo. Porra, massa. Tu falando isso aí, Caio, qual é o ensinamento que tu tira desse momento que tu pensou em desistir e de um momento que chegou até hoje que, pô, não deu certo? Bicho, o maior ensinamento, eu acho que da minha vida, de cada passo que eu dei, de cada fase que eu arrisquei é tenha paciência. Tenha paciência. Pense, faça e depois você fala. Pô, que massa, velho. Eu acho que pronto, deixa notando isso aí, para fazer os cortes fica mais fácil. Vai dar certo, vai dar certo. Pô, que massa, bicho. Então, assim, isso que tu falou, cara, é muito, muito interessante, porque e tu falou um detalhe aí, que a gente é muito mediatista, né? Que é tudo muito rápido, e você falou aí que até os 6 meses, velho, 6 meses é muito tempo para uma academia, pra você, tipo assim, pô, caramba, 6 meses, velho. Tem gente que desiste nos primeiros 30 dias. Nem tudo na vez. Vou fazer um negócio, vou começar uma faculdade. Aí, bicho, tá muito difícil. Trabalho, caramba, tá difícil. Vou fazer um negócio, tá difícil tudo. Então, assim, mostra que a gente precisa ter paciência. Véio. Não é no nosso tempo, não é muitas vezes quando a gente quer. A gente tem que entender que as coisas não é imediato, não vai ser naquele momento. Você precisa ter paciência, você precisa provar, né, que você foi feito para aquilo ali. Porque se vir fácil demais, você também não vai valorizar. Né? Precisa ter um esforço. Eu acho que esse tempo aí, que foi o tempo, como a gente costuma dizer, da vaca magra, da dificuldade, é o tempo que vai lapidando, que a gente vai aprendendo para lá na frente você saber lidar com a dificuldade vir, se preparar para ela. Né? E saber que as coisas não acontecem do dia para a noite. Precisa do esforço, precisa realmente de acordar cedo, de fazer acontecer, de dar o seu melhor todos os dias. Né, exatamente. Assim, tem muita gente, no nosso podcast a gente traz sempre pessoas, e às vezes a gente traz um papo hoje conversando com você sobre questões de academia, sobre questões fitness, mas primeiramente a gente está conversando com o empresário da nossa cidade, né? Que vem aí crescendo ao longo desses anos que já tá por aqui. Então, assim, serve para quem quer ingressar em outra área também. Entender que você vai ter dificuldade. E assim, na sua opinião, o que é que você coloca como pontos principais para que fizesse acontecer, que realmente desse certo? Para fazer acontecer, você estruturar uma situação, um negócio, um comércio, eu acredito que planejamento é crucial. A maioria dos empresários que eu conheço, quando eu converso disso, todo mundo começa sem planejamento, começa com coragem, né? Com a coragem, né? Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem. Mas assim, para quem quer começar e não errar tanto, planeja. Não precisa colocar tudo na ponta do lápis, mas na sua cabeça tem que estar muito claro onde é que você quer chegar. Isso aí é o primeiro passo, porque nos dias difíceis vai ser isso aí que vai te salvar. Logo em seguida, para você estruturar depois do planejamento, eu aconselho também
você estruturar muito bem pessoas. Porque Pô. ninguém constrói nada sozinho. Pessoas. Se você tem pessoas boas com você, do seu lado, você caminha. Nos dias difíceis, nos dias bons. Agora, sem ninguém, você não vai para lugar nenhum. E, na sequência, eu acredito que para você continuar, porque primeiro você começa, mas depois você continua. Uhum. Para continuar, você traz tudo junto. Você se organiza, tem uma boa equipe e você melhora enquanto pessoa. Pô, que massa. Para que massa. você sempre conseguir entregar o melhor daquilo ali que você está fazendo. Eu acredito que nesse caminho aí, não tem como não você errar. Pô, bacana. Hoje, como você falou, a academia tem mais de um ano, então assim, o que é que ela representa hoje para você, na nossa cidade? O que é que representa o Clube Fitness Academia? Poxa, velho, a Academia Clube Fitness para mim hoje é a camisa que eu visto, é a comida que eu como, eu respiro isso aqui todo dia. Então assim, hoje eu não olho mais isso aqui como meu trabalho. Uhum. Hoje a maioria do pessoal que passa aqui em frente vê que todo dia eu estou na academia, de domingo a domingo. Pô, massa. Então isso aqui hoje é a minha vida. E olhando para a cidade, eu acredito que é mais um comércio na cidade, tentando crescer e se sustentar ao longo dos anos, mas olhando para o outro lado, é um ponto que traz bem-estar, traz saúde para as pessoas, que aqui no espaço, onde só é parede e máquina, mas trabalhando, passando conteúdo, passando conhecimento para as pessoas, você consegue cuidar de pessoas e mais do que isso, você cuida de vidas, né? Então eu recebo demanda de pessoas querendo cuidar de saúde e eu as ajudo a fazer isso. Então hoje esse negócio deixou de ser só negócio para ser cuidar de pessoas. Então sempre eu trago essa parte para tentar deixar claro que nunca foi só negócio. Pô, que Sempre massa. foi pessoas. Isso é bacana, né? Porque não é só sobre dinheiro, não é só sobre lucro, né? Não. Mas é sobre você ver, como você mesmo falou, ver as pessoas sendo transformadas, tendo sua vida melhorada, né? Tendo uma vida mais saudável, com mais longevidade, né? Isso é transformador. E assim, é gratificante. O dinheiro, Demais. claro, a gente entende que é importante, mas imagina a alegria de que não seja um cara que treina na academia, um cara que é professor, um cara que é dono de uma academia, quando chega um aluno ou aluna que tem uma dificuldade física, que tem um peso acima do que ele gostaria, né? E você vê aquele aluno se dedicando e melhorando, você diz, pô, que bacana, bicho, olha a transformação. E o cara chegar para você e dizer assim, meu irmão, eu dou até esse meu testemunho mesmo assim, de quando eu nunca treinei na minha vida, né? Eu nunca tinha treinado, sempre tive muito preconceito com a academia, assim. Velho, negócio pra ficar marombado, andar com camisa, eu nunca gostei dessa parte e acabei criando na minha cabeça que a academia era uma parada para quem queria ficar malhadão, né? Então, isso já vem lá da infância e acabei fiquei com aquele trauma. Mas aí a idade vai chegando, o cara vai subindo as escadas, vai ficando cansado. Aí foi que eu percebi, bicho, eu preciso me cuidar. E eu acho que a academia é o ponto. Então, assim, algo que eu digo por experiência própria mesmo, de dizer, quando eu comecei a treinar, velho. Que antes de eu treinar, que eu ia subir um primeiro andar na escada, que eu chegava em cima cansado já, subir 20, 30 metros numa escada, pô, é perto, né, pra quem tá em atividade física, mas você cansar, e eu disse, bicho, não tá normal. E depois que eu passei um período treinando aqui, que aí eu comecei a ver aquela mudança de vida, assim, pô, bicho, se mandar eu subir 10 vezes agora, eu subi desse. Tranquilo, É muito né? gratificante, velho. Isso é algo assim que revigora, o desejo de viver. Pô, velho, que negócio massa, você tem mais disposição para trabalhar. Tudo que você vai fazer, você faz mais concentrado. Você não acorda cansado. Porque, bicho, o cara vai pra academia ficar cansado. Vai não, velho. Você não vai ficar cansado, você vai ficar renovado. Porque, Mais disposto, né? perfeito. Eu não sei como que é a lógica, mas normalmente o cara deveria ficar mais cansado porque tá pegando os pesos meio pesados. Mas não, velho, no outro dia você tem disposição para trabalhar, você tem disposição para fazer as suas coisas. Então, assim, é algo que realmente, como você falou, é transformador, não é só questão estética, né? Não, E às vezes a gente tem muito isso. Eu falei a minha parte, mas aqui com certeza deve ter muitos casos. Mas na sua opinião, assim, qual é o caso de alunos que você vê a transformação assim e deixa você muito satisfeito com aquilo ali? É porque, assim, hoje a minha satisfação vem de realmente ver resultado em alunos. Uhum. Mas, assim, na academia você vê que é lugar de você conseguir resultados para a saúde. Então, Massa. a saúde física, a saúde mental e a saúde biológica do seu corpo. O seu corpo começa a funcionar de uma forma melhor, foi que você comentou, Uhum. da sua experiência.
o seu corpo começa a funcionar de uma forma melhor depois da rotina de exercício, porque a máquina ser humano foi feita para isso, para se movimentar. Ok. E na rotina de hoje a gente faz o contrário. Os trabalhos hoje são sentados, a rotina hoje é mais acelerada mentalmente, porém fisicamente você se movimenta muito pouco, e o corpo vai cobrando esse preço com o passar do tempo. Então, quando você cria uma rotina de se movimentar, quando você cria uma rotina de se exercitar, o corpo volta a funcionar melhor. E quando eu tenho esses relatos na academia, Caio, eu cheguei triste na academia, não consegui nem comer em casa. Vim para cá, a gente começou se alongando, fazendo os exercícios, trocando uma ideia, e o treino foi rolando. E quando eu cheguei em casa, eu estava no meu melhor dia. Então, isso aí me satisfaz por conseguir ajudar essa pessoa. Então, eu acho que eu, como profissional, fico mais feliz do que ela ainda, entendeu? Pô, cumpri meu papel. Exato. E, assim, o profissional de educação física tá para isso. Para cumprir o papel técnico, passar as informações, evitar lesões, buscar os resultados que o aluno deseja. Mas, como a gente lida com o ser humano, o profissional de educação física também tem que tratar a questão psicológica. Tem que saber acolher quando é hora de acolher, tem que saber quando é hora de cobrar o aluno. Isso aí é muito interessante, porque nem todo dia é dia de você dar o seu máximo. Tem dias que é dias de você fazer por obrigação, mas aí você faz porque você está sendo bem acolhido. E você continua no dia a dia. E quando você consegue o seu resultado e você colhe todos esses benefícios, eu acho que os profissionais de educação física podem falar igualmente eu falo, é tão gratificante a ponto de a pessoa não conseguir expressar. Eu acho que o aluno não fica tão feliz igual o profissional fica. Pô, que massa, que massa. Desse ano e meio, assim, dos alunos que tu tem alguma história de algum aluno, assim, que marcou, tipo assim, pô, esse cara aqui, velho, é um exemplo. Aconteceu uma situação bem interessante. Não vou citar nomes não, mas de uma mulher que chegou numa situação bem complicada, tanto de autoestima quanto de saúde física, e disse para mim, Caio, eu vim aqui fazer uma avaliação contigo, nunca treinei na minha vida. Mas assim, eu tô fazendo isso aqui porque eu tô sentindo que eu preciso. Mas eu sei que eu não vou conseguir melhorar a minha vida, porque até na idade que eu tô uma senhora, eu já não tô esperando muito mais coisa da minha vida. Então eu escutando essas palavras como se fosse um martelo batendo em mim, e eu, meu Deus do céu, essa pessoa daqui para frente, se não se cuidar, tá prestes a uma depressão, um quadro que vai tirar a vida dela. Então eu me senti no papel de, não, eu preciso ajudar essa pessoa. Fui lá, peguei na mão dele e disse, não, você não vai fazer sozinho, não, você vai fazer comigo, vamos começar do zero. E assim, trazer essa pessoa para essa rotina e começar a passar conhecimento para essa pessoa, ver a evolução dela. E é bacana demais, a pessoa chega e diz, Caio, não, hoje não, viu? Pegue leve, que eu sou uma senhorinha, já tô toda doída. Mas aí a gente vai naquele trabalho de formiguinha, vai fazendo, e chegou ao ponto dessa pessoa, dessa senhora, chegar e bater um dia nas minhas costas, Caio, se eu tô bem hoje é por culpa sua, viu? Caramba. Mari, eu acho que nesse dia foi o melhor presente que eu ganhei. Só não chorei na frente dela, porque senão ia chorar nós dois. Mas fiquei feliz demais. E assim, até comentei depois com a minha esposa em casa, disse, é por conta dessas coisas que a gente continua. Que a gente continua. Porque assim, enquanto tem esperança nas pessoas, ninguém fica para trás, não. Todo mundo consegue, entendeu? Consegue, né, véio? Então isso aí pra mim me marca toda vez que acontece. Não aconteceu uma vez, mas essa em específico aconteceu, porque eu vi nessa senhora como se fosse a minha mãe. Eu disse, bicho, imagina se minha mãe tá numa situação dessa, será que alguém vai fazer isso por ela? Então eu tô cumprindo meu papel. Pô, que massa, velho. Toda academia, ela acho que todas não, mas a maioria delas, elas são focadas em alguns objetivos, né? Alguns, por exemplo, são, claro, toda academia ela tá aberta a receber todo tipo de aluno, demanda, né? Mas ela muitas vezes, algumas delas têm um foco, né? Por exemplo, em atletas de alto rendimento, outras em alta performance. Hoje, o Clube Fitness Academia, ele tem um foco, tem uma demanda. Como que você vê essa questão, um objetivo assim concreto? Tem sim. A gente atende todos os públicos, a gente aceita todas as demandas, como profissional tá para cumprir todos os papéis. Mas a gente tem como foco justamente essas pessoas com condições que já estão necessitadas de começar, problema de coluna, pós-cirúrgico, pessoas já na terceira idade, reabilitação, pessoas que vêm para a academia com compromisso. Ou eu faço, ou senão a minha vida para. Entendeu? Então, assim, a gente se dedica para esse público por ser um público que precisa de mais atenção. Eu não posso pegar um aluno que chegou de uma cirurgia, a exemplo de LCA, ligamento cruzado no joelho,
E ó, vou te colocar aqui para fazer um agachamento, tu faz 3 séries de 12, eu vou só aqui ajudar a menina, já não posso, entendeu? Então assim, são alunos que precisam de uma demanda maior de atenção, de conhecimento, para conseguir se recuperar. Então, esse público que necessita de uma atenção maior é o público que a gente tende Ah, a acolher entendi. e especificamente esse público, porque na maioria das academias não tem esse suporte. Pelo profissional que está no salão, tem que atender todo mundo. Entendeu? Então, na maioria das academias vai ter um profissional ou dois que vai estar para dar suporte a todos os alunos. Todos os alunos ao mesmo tempo. E um aluno que chega lá com uma demanda dessa, o que é que vai ser recomendado? Um acompanhamento particular. Mas na cidade que a gente está, na renda per capita que a gente tem, eu não consigo passar uma demanda dessa, o cara está custeando uma cirurgia. Na maioria das vezes o cara está sem trabalhar, o sustento do cara está vindo do mínimo. Eu não posso passar mais um gasto para ele. Então, se eu posso te ajudar, nada mais do que a minha obrigação, entendeu? Então a gente tenta atender essa demanda justamente por falta disso no mercado. Então esse público é foco da gente. Outra coisa é eu falei isso, né, sobre a questão de tipo, tinha essa visão de que e eu acho que há umas décadas atrás tinha muito isso, né, de academia era algo para realmente você ficar marombado, feito a linguagem que o pessoal diz, não é? Não era muito assim, você não via muitas pessoas procurando por saúde. Não sei se você tem essa visão disso lá atrás e como que você enxerga essa questão da mudança. Como que veio essa mudança? Porque hoje a gente vê jovens, né, e de jovens a idosos querendo treinar. Quando é que você vê essa mudança e o porquê, mais ou menos, disso ter acontecido? Boa, boa. Na minha visão, como profissional, no tempo que eu iniciei, realmente, a academia era aqueles caras com a regata bem fininha, todo mundo queria ficar no auge do físico. Porém, eu acredito que isso aí veio muito da década de 80, 90, mas dos anos 2000 para frente, já começou a mudar. Por influência da mídia, por influência de pessoas de nome na área da educação física, veio trazendo que o alto rendimento não está relacionado à saúde. O alto rendimento está relacionado à performance. Você está chegando ao auge do seu corpo. Mas passar muito tempo ali não te garante saúde. Pelo contrário, desgasta a tua saúde. Então, assim, mudando para os anos 2000 para frente, eu já comecei a sentir, até por esse profissional que me acompanhou lá na infância, o meu padrinho, eu já via ele, de minha referência, falando muito de saúde na academia. Então, isso aí começou a ficar mais palpável na realidade. Ver pessoas procurando a academia para cuidar da saúde. E hoje eu vejo que de criança ao idoso, a prioridade de todo mundo hoje é se cuidar. Isso é bacana também, entendeu? Né? Isso é bacana. Você vê a transformação. E aí a gente pegando esse gancho, né? Mas ainda tem gente, assim como eu, né? Que tinha essa visão que a academia era para quem queria realmente ter alta performance, feito que você falou. Mas o que você diria para essas pessoas que têm esse mesmo pensamento? Eu tenho uma pessoa que eu conheço mesmo que ele necessita, né, de academia, mas ele diz, eu não vou não, porque chega lá, muita gente, tem vergonha das pessoas e não vem, sabe a necessidade física de suas limitações, né, assim como eu tive a minha, percebi, né, acho que não tão cedo, mas também não tão tarde, mas que eu precisava cuidar da minha saúde, do meu corpo, mas tem gente que percebe, entende a necessidade, mas não tem uma atitude de mudar, permanece naquilo que tá ali. Então, como é que a gente quebra esse medo dessas pessoas e mostra para ela que é essencial? É que, assim, hoje em dia, ainda é muito forte o alto rendimento, a performance nas mídias. Então, assim, para galera que já está com 40 anos, ainda tem esse pensamento retrógrado antigo. Mas, assim, hoje, olhando para a mídia, não. Quando você vai para a realidade, que você passa em frente a uma academia, você vê público de todas as idades. E, assim, para quem já tem a demanda, que é alguma situação de saúde, e tem que começar a treinar, tirar esse preconceito é mais fácil da seguinte forma: se eu não fazer por mim, quem é que vai fazer? Entendeu? E hoje, a academia, um acompanhamento, ficou muito mais acessível do que há 20 anos atrás, por exemplo, entendeu? Há 20 anos atrás, você procurava uma academia, era difícil de encontrar. Hoje em dia, toda esquina, se você procurar, você consegue ver. Então, assim, hoje ficou muito mais acessível.
E quando você pensa que se você não fizer por você, ninguém vai fazer, junto disso você também tem que deixar claro na sua cabeça que o profissional que está lá na academia, ele está para te ajudar. Não é para te julgar, não é para saber se você está na melhor forma. E a academia não é para quem está forte. Não. A academia é para todos os públicos. Para quem nunca treinou, para quem está acima do peso, para quem quer aprender, para quem quer mudar. Então, assim, o profissional que está ali está para acolher todo mundo. E a gente vai falar, claro, dos benefícios depois que tem, mas eu queria te perguntar assim, normalmente, na tua visão, o que é que muda para uma pessoa quando ela começa, né, a ter um treino frequente ali, regular, corpo ou mente? O que é que a gente começa a perceber que vai mudando? Porque no geral a gente percebe que muda, acho que muda tudo, né? Vê, como a gente trata de ser humano, para alguns casos, uns ou outros primeiros. Mas, no geral, com 3 meses, você já consegue ver mudanças físicas de né? postura, de ganho de massa muscular. E psicológico vai depender do ponto que você está, se você já consegue ter aquilo ali como a tua rotina. Então, eu acredito que demora um pouco mais para você se sentir bem naquele ambiente. Bem. Mas aí, junto disso, quando você começa a ter um resultado físico, vem o bem-estar mental. Só. Um sono melhor, a alimentação melhor. Isso. E assim, é um conjunto de coisas, sendo que o primeiro passo é o mais difícil, começar. Mas quando você começa a criar a rotina de se exercitar, vem a autocobrança. Eu já estou me exercitando, eu vou ter que me alimentar melhor. Senão o meu esforço não está valendo a pena. Aí, chegando no fim de semana, bicho, eu treinei tão direitinho essa semana, dormi bem, me alimentei. Bicho, eu não vou beber não, senão eu vou jogar meu esforço fora. E dessa autocobrança, você começa, bicho, eu tô me esforçando mais, tô bacana, a postura melhorou, já tô conseguindo subir umas escadas correndo, já tô conseguindo fazer as minhas atividades tranquilo. Então, o primeiro passo sendo mais difícil, mas você persistindo em continuar, uma mudança após a outra vai te trazendo essa satisfação. E aí, aproveitando, claro que você já respondeu algumas questões, mas aí a gente trazendo mais detalhado, qual é o benefício para uma pessoa que treina regular que ela vai colher ao longo desse tempo? Ao longo do tempo, o que todo mundo tem de recorrência é a queda, a perca de massa muscular com o passar dos anos. Certo. Isso aí é característica do ser humano. Com o passar do tempo, você vai diminuindo os seus movimentos, você vai perdendo a sua massa muscular. Normalmente a partir de que idade? Das mulheres, um ponto que marca bastante essa mudança da produção hormonal é a menopausa. E para os homens, da casa dos 40 para os 50 é onde começa a ficar mais doído. Se liga, viu, Jonathan? Sai para tu aí. Já estamos chegando. Mas aí, essa mudança de fases na vida e perca de massa muscular por conta da mudança hormonal é um dos pontos que a atividade física praticada de uma forma correta, você conseguindo colocar todas as engrenagens para funcionar, alimentação, sono, mantendo essa rotina, você vai construindo massa muscular para, ao passar dos anos, você ou reduzir essa queda ou estacionar, e o acúmulo de massa muscular com o passar dos anos vai te garantir movimento, ou seja, pode abandonar bengala, cadeira de roda, cuidador. Se Deus quiser, é uma profissão que eu não quero mais ver, é cuidador de idosos. Eu quero ver os idosos tudo bem, correndo. Você matou a charada aqui, na verdade, a pergunta que eu estava já elaborando na cabeça em fazer. Porque a gente estava falando, não, você vai perder massa muscular. E tem gente que não entende, assim, o que é. O quanto isso é importante para a nossa vida. Porque, assim, às vezes a gente vê muito questão estético, né? Perfeito. Pô, eu tô na idade, mas tô musculoso, Mas não é estética, né, velho? Qual é a função da massa muscular, do músculo lá no nosso corpo? Vamos lá. Hoje, quando a gente fala de anatomia, o que deixa o nosso corpo em pé, de início, estrutura óssea, segundo, muscular. Aí vem ligamento, sistema sanguíneo e tantos outros sistemas pequenininhos. Então, estrutura óssea em pé, o que é que vai garantir movimento? Massa muscular. É o que está em volta, os músculos. Então, quanto mais desenvolvido, quanto mais alongado no comprimento certo e flexível ele tiver, vai te garantir movimento. Massa muscular garante movimento. Velhice, você não cria dependência de nada, você consegue se movimentar. Prolonga os seus anos, porque você vai continuar produzindo os hormônios que você produzia durante toda a fase da sua vida. E a parte mais importante de você manter uma massa muscular bacana é evitar lesões. A maioria das lesões que a gente conhece, problema de coluna, principalmente quem trabalha na zona rural tem muito problema de coluna, problema de joelho, estão relacionados à má postura, e toda má postura acontece por um desequilíbrio muscular.
Então, quando a gente trabalha essa questão muscular, a gente elimina muita coisa que poderia te atrapalhar futuramente. Pô, isso é muito, muito interessante. E aí, às vezes, é isso que falta para a nossa sociedade, para as pessoas, é chegar a essas informações. E quantas pessoas, feito você falou, que o seu desejo é que não tenha mais cuidadores para que... E aí tem, Perfeito. porque essa informação, ela não chegou para esse pessoal. Que às vezes pensa que ali já é algo natural por conta da idade. Né? Ah, já Naturaliza o processo, né? Naturaliza algo que, assim, realmente chegou a uma certa idade, você não vai ter mais aquela energia, mas você, cuidando da saúde, você vai estar bem. E a gente vê exemplos, né, de pessoas com... eu vejo homens e mulheres com 70 anos, mas com físico, com a saúde, correndo 10, 15 quilômetros, ao ponto também, claro que isso vai depender de muitas situações, né? Mas ao ponto que às vezes a gente vê uma pessoa com 40 anos de idade que ela não consegue fazer uma caminhada, né? Porque às vezes é uma pessoa muito sedentária. Então a gente vê a importância de manter a atividade e, como você falou, né, com mais propriedade, claro, do que eu, desse cuidado com a massa muscular, né, de você manter. E aí é feito você falou, né? A estrutura óssea, ela compõe, né, para que mantenha em pé. Só que se não tem o músculo, é feito você pegar um esqueleto, né? Soltou, ele desmancha. Ele desmancha. E é isso que vai acontecendo quando você vai perdendo a massa, né? Perfeitamente. Vai ficar só o osso, feito o que tá só o couro e o osso. Tá só o couro e o osso. Não para nem em pé. Não para nem em pé, né? Então, ou seja, quando vai andar, chega andando cambaleando ali. Então, ou seja, porque falta massa muscular. Perfeito, Pô, que bacana. Então, fica esse alerta, né, para você que tem seu pai, tem sua mãe, ou avós, né, que está na idade ainda de fazer academia, para deixar essa dica, né, deixar essa mensagem para eles. E falando, já era a pergunta que eu ia fazer, qual a idade de início e até a que idade você pode fazendo treinamento em academia? Essa pergunta é bacana. Gera também uma dúvida pequenazinha, que às vezes eu tenho essa recorrência. Criança pode fazer academia? Boa. Pode. Criança pode fazer academia, não só pode, como deve. Estimular crianças a partir de 5, 6 anos, que já está com a parte motora funcional, de ficar em pé, de correr, a criança já se equilibra, estimular o movimento, o exercício nessa criança, é você pegar ela na melhor fase e ensinar ela da forma certa. Ou seja, essa criança não vai errar, não vai se machucar. Então, assim, como a gente ensina na escola a escrever certo, é ensinar a criança a correr, é ensinar a pular, ensinar a se equilibrar. E isso aí você faz até em casa com aquelas brincadeiras que a gente fazia antigamente e hoje não se faz. Quem é que pula amarelinha hoje? E você pegar uma criança e ensinar ela a pular, quando a gente traz isso para a parte da educação física, a gente consegue colocar ela para aprender a se equilibrar, impulsão. Essa criança não vai sentir uma dor de joelho, porque ela vai saber pular, ela vai saber aterrissar. Então, assim, ensinar o movimento para a criança é ensinar ela a não se machucar. E o corpo da gente é feito para se movimentar, e por isso que até na fase final dos anos de vida, 80, 90 anos, como diz um colega meu da área de educação física, enquanto os olhos estiver mexendo, dá para fazer exercício, nem que seja com o pescoço. E assim, estimular não só na academia. Eu digo não só na academia, porque há exemplo desse que eu dei de uma pessoa de mais de 80 anos ou uma criança de 5 anos não pode ir à academia por políticas de funcionamento, mas não quer dizer que o profissional de educação física não possa estar lá, né? ensinando e passando um treino personalizado para aquela situação. Então, assim, a academia física, o espaço, talvez não atenda todas as demandas, mas o profissional de educação física atende. Ele pode dar Com certeza. esse acompanhamento, né? Com certeza. Pô, que massa. E a idade, tipo assim, mais avançada? Tem uma média de idade, até que idade? Vê, hoje tem estudos que apontam que a faixa etária de vida máxima já está se elevando, né? Uhum. O pessoal já está conseguindo viver mais. Então, assim, não tem um limite. Eu não vou te dizer, até 90 anos você consegue fazer exercício. Passou de 90 não consegue fazer mais. Enquanto o corpo tiver algum movimento de algum membro, você consegue fazer exercício. Mas aí já não vai ser mais a academia que vai atender essa demanda. Entendi. Vai ter que ser um profissional de educação física que vai utilizar outros artifícios para conseguir fazer um treino personalizado para aquela situação. Mas, assim, o único limite que a gente tem hoje é de idade mínima. Entendi. Que eu preciso, pelo menos, que essa criança tenha a parte motora desenvolvida. Agora, a idade máxima, não. Então, quem tiver com 60, 70, depois que se aposentou, depois que a vida está mais tranquila, pode começar assim, deve. Pô, que massa. Hoje na academia, aqui na tua, qual a faixa etária de idade que tu tem e de que idade até qual idade? Hoje, mais novo, a gente trabalha com a demanda a partir de 12 anos. Não, crianças a partir de 12 anos, a gente consegue atender essa demanda. E tem umas senhorinhas que já estão batendo recorde já.
80 e poucos Tem? anos. Já. Caramba, bicho, Já, que já. massa. É daquelas senhorinhas que quando tá feliz traz café pra Café. gente, traz bolo. Eu gosto das senhorinhas. Rapaz, que legal, velho. Que legal, Já. bicho. 60, 70 já tem. E tem umas já que já estão com 80. Já tá bacana já. Pô, então isso é bacana demais, né? E às vezes a gente fica achando que tinha começado tarde, né? E, Não, bicho, não. e nem tem tempo, né? Feito você falou, velho. É, O tempo é agora, né? é, Começar o quanto antes, perfeito. melhor, velho. Perfeito, Quanto perfeito. antes, melhor. Durante esse tempo todo, esse período, na sua visão, qual é o maior erro? Claro, a gente vai citar pessoas, mas assim, no geral, qual é o maior erro, né, que você enxerga assim que as pessoas cometem ao começar a treinar, quando elas iniciam? Negligenciar a informação. Pô, Quando você não escuta a orientação do profissional, você já começa errando. boa. Porque assim, hoje, acesso ao conteúdo todo mundo tem. Uhum. Hoje você vai ali na internet, você consegue. Pede para a inteligência artificial passar um treino para você. Faz. Tranquilo, você chega aqui na academia já com um treino. Agora sim, o papel do profissional de educação física não é só passar um treino. Muito pelo contrário. É te orientar como fazer, a ordem, a carga, o tempo de descanso, cuidados a se ter antes do treino ou depois do treino, para evitar situações que possam agravar a sua saúde. Então, assim, o maior erro que a pessoa comete quando chega na academia é negligenciar a informação do profissional. Quando já chega sabendo de tudo e não quer escutar. Não quer. Pô, bacana isso. E a gente vê às vezes isso acontecer em todos os lugares, né? A gente sabe que sempre tem essa questão da pessoa querer se autotreinar, É. né? E naquilo, assim, se autotreinar naquilo que não tem uma formação preparada para aquilo. E na tua visão, assim, qual seria o modelo ideal do aluno para começar a treinar? Por exemplo, que seria o modelo... Em que sentido eu faço essa pergunta, por exemplo? Como que ele deve começar antes da academia? O que a gente vê, por exemplo, eu acredito assim, que muitas pessoas iniciam na academia, mas sem uma avaliação física, né? Eu não sei assim, se é a questão daqui, mas seria o modelo ideal começar primeiro antes de um treino, fazer uma avaliação, como que seria o modelo ideal para você fazer um treino e ter uma boa saúde? Boa, vamos lá. Vamos colocar o cenário ideal para facilitar a vida do profissional de educação física. Ô, massa. O aluno chega com a demanda dele, ele vai seguir esses passos, procurar um profissional credenciado, procurar uma avaliação física com um protocolo de treino montado para a necessidade que ele trouxe. Na sequência, ele vai só complementar com um protocolo alimentar para evitar de ter alguns erros que podem atrapalhar a performance dele no treino, a exemplo de uma má alimentação. Então, no cenário perfeito, o aluno trouxe uma demanda para um profissional credenciado, passou por uma avaliação física, está com um protocolo de treino, passou por um nutricionista credenciado, está com um protocolo alimentar, parece um sonho para a gente. Esse aluno vai dar certo. Mas nesses passos é o caminho a ser seguido. Outra questão assim que acontece também, acontece com a gente, né, junto, é o começar e não dar continuidade. Não é uma dificuldade que muita gente tem. E aí, assim, claro que a gente vai estar conversando aqui e a gente tenta descobrir, mas nunca a gente vai encontrar uma resposta. Mas eu acredito assim que você talvez tenha algo que possa ajudar essas pessoas a não desistir no meio do caminho, né? Boa. Eu tenho hoje uma rede de conhecimento de pessoas que me trazem essas realidades. Eita, Caio, estava com um ano de treino, estava bem sapuxa, mas tive umas situações que eu precisei parar. Mas assim, a gente sabe que na vida adulta existem esses percalços. E o que é que te faz voltar ou manter essa rotina para conseguir se organizar e não parar? É olhar para o seu dia a dia e entender que aquilo é uma construção diária de um sonho que você tem. Então eu peço para todo mundo sempre olhar para o treino como se fosse um tijolinho que você está colocando para construir a sua casa. Boa, massa. Então assim, todo dia você faz o teu esforço, cumpriu a tua obrigação, isso é mais um tijolinho que você colocou na sua construção. E a cada dia a sua casa está mais perto de estar pronta. Então sempre que você passar por uma situação que te desestabilize da sua rotina, lembra que não é um dia ruim, não é um tijolo faltando que vai anular a construção da tua casa. Boa. Então, às vezes, passa por aquele dia, dias difíceis, todo mundo tem, mas aí amanhã volta a colocar o tijolinho para a tua casa ficar pronta. Que massa, que massa. E assim, outra coisa que eu queria te perguntar é qual é o hábito que mais destrói a nossa performance? Por exemplo, você tá ali, tá ganhando massa, feito a gente falou, e do nada
a gente começa a perder massa, perder qual é os hábitos que a galera tem, que às vezes acontece essas questões. Ó, eu vou deixar 3 pontos exaltados aqui, que são os campeões em te prejudicar na construção de massa muscular. O primeiro deles não dá para evitar é o consumo de álcool. Então, o consumo de álcool é como se você bote um tijolo na construção da sua casa de manhã treinando e de noite, quando você for tomar uma cerveja, você tira 3. Então, em um top 10, o álcool seria o 1. Top 1, sem dúvida. Porra. Consumo de álcool. Segundo, a má alimentação. Se o álcool tira 3 tijolinhos da construção da tua casa, vamos supor que uma má alimentação tire 2. Tire 2, ele fica ali bem pertinho, te atrapalha muito, porque tira, falando da questão fisiológica agora, tira o teu combustível para você ir treinar. Uma rotina de má alimentação durante um dia vai te deixar com uma produção de hormônio desestabilizada e, no mais comum, sem energia para treinar no outro dia. Então, fisiologicamente, se alimentar mal prejudica demais a sua performance. E o próximo que eu queria comentar também é a perca de sono. Dormir mal é péssimo, tanto para a performance no treino, quanto para a saúde mental. Te desestabiliza demais ficar sem dormir. Interessante. E aí, se o cara tem esses 3 hábitos? O cara bebe, se alimenta mal e dorme mal. Pronto. E treina. A gente falou do sonho de todo profissional de educação física, que são os melhores passos, né? Esse aí Esse é o pesadelo. Esse seria o pesadelo, né? Esse é o O cara chega pesadelo. assim, cara, eu vim treinar hoje, agora esse final de semana, me enchi a cara, não comi nada e ainda tô sem dormir. De ressaca. Tô no melhor dia, né? Tá, eu agora, só não bebi, mas dormi mal e comendo mal, mas foi isso aqui, vamos voltar Ainda ao bem que tá normal. sem beber. Mas acontece, né? Acontece. E assim, o que é que eu costumo dizer, no pior dos cenários, é que, bicho, ruim por ruim, bebendo, sem dormir direito e sem comer direito, é melhor você treinar Treinando. do que você tá sem dormir, tá sem comer direito, beber e ainda ficar sem treinar, Sem aí, treinar não, é foda, aí é demais. Aí Então, você- assim, no pior dos cenários, treine. Lógico que você vai treinar numa condição diferente, porque o seu corpo vai estar passando por um processo que está te desestabilizando. Então, você inicia aquela rotina de treino, mais leve, com exercício direcionado para a condição que você está, mas começa. Por quê? O primeiro passo, que vai ser o mais difícil, se você nunca treinou e vai começar nesse pior cenário, quando você começa, você diz, bicho, essa semana treinei bem. Eu vou tomar uma, mas pelo menos eu vou comer bem, vou dormir bem. Boa. Então, assim, você já eliminou 2 dos seus problemas. E pode ser que na próxima semana ou no próximo mês você já consiga organizar a tua rotina. Então, assim, mesmo que no pior dos cenários você esteja, comece. Bacana. Você falou em resultado e tem gente que às vezes acontece também por ter essa questão. A gente estava falando sobre quando você começou a academia, que você precisou ter paciência, né, para poder entender como funciona e poder fazer dar certo. E às vezes, para quem começa a treinar também, tem essa pegada, né, de tipo, estou treinando e não estou tendo resultado, estou treinando errado, não estou, o que é que eu preciso fazer? E aí, o que é que afeta esse resultado? Por exemplo, é tempo, é treino, é genética, o que é? Pronto, vê. A genética é o último dos fatores que a gente analisa. Certo. Genética não vai ser significante no teu resultado. A gente falando de quem treina pela saúde. Agora, se você é um atleta de alto rendimento, a sua genética pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Mas para quem treina visando a saúde, a genética é o último dos fatores que a gente leva em consideração. Mas falando de fatores que podem atrapalhar o seu resultado, eu acredito que um ponto que você tem que deixar sempre válido e claro na sua cabeça é a autoanálise. É você que é aluno e já treina há um certo tempo, que não está vendo o resultado que gostaria de ter, se autoanalisar. Para os 3 pilares que eu deixei como os mais importantes. Bicho, eu estou me alimentando bem mesmo? Ou de vez em quando eu dou uma deslizada? Eu estou conseguindo dormir bem? Ou final de semana eu fui para aquela festa e passei virado o sábado e o domingo e fui treinar na segunda? Bom. Ou estou negligenciando alguma informação do personal na academia e estou fazendo algum exercício? Ou estou deixando de fazer algum exercício porque eu não gosto? Então, essa autoanálise você tem que fazer frequentemente. Deixa os pontos que você está errando em evidência para você ir tentando corrigir junto com o profissional. Professor,
esse exercício aqui eu não gosto de fazer, porque a posição não é legal, não me sinto confortável. Um profissional com conhecimento básico, ele vai dizer, ó, bicho, esse exercício você não consegue fazer, te incomoda, tranquilo. A gente consegue fazer dessa forma aqui, que vai trabalhar o mesmo músculo, mas aí talvez você se sinta mais confortável em fazer. A gente tem esse leque de opções que a gente consegue ir ajustando de acordo com o aluno. Então, assim, essa autoanálise é o que vai tirar os percalços que você está tendo para chegar no teu objetivo. Boa. Bacana. Tá gostando, Jota? Eu tenho um negócio muito engraçado que às vezes a gente tá conversando, que eu tá falando sobre academia, eu digo, bicho, Jonathan mesmo eu não entendo ele. Eu passei 3 meses treinando aqui, ele tava afastado, né? E aí eu não vi a evolução. Quando foi um dia eu ia descendo na calçada junto com ele, a gente brinca muito, e tinha um paralelepípedo. Ele pegou o paralelepípedo, jogou do outro lado da rua, o braço estourou, pô. O tamanho do braço do homem. Aí eu tô 3 meses aqui treinando, não evoluo. Aí eu fiquei, pô, o que que tem? O que que esse homem tem que eu não tenho aqui? Que eu não vejo remédio resultado? é esse? Que remédio é esse que tá... E falando sobre remédio, a gente hoje tem a ajuda também dos suplementos, né? Nesse mundo de academia, para auxiliar, né, no desenvolvimento do músculo e entre outras coisas. Quais os mais comuns, né, que são usados hoje pelos atletas, pelas pessoas que treinam? E na sua visão, qual seria, por exemplo, alguns que você sabe ou que já ouviu falar que as pessoas usam, que de uma certa forma acaba que prejudica? Que às vezes tem ou usa em excesso, ou usa como não deveria. Pô, vamos lá. Os mais comuns que a gente vê hoje, que traz esse suporte para a alimentação, e só reforçando que o papel do suplemento é reforçar a sua alimentação, ou seja, trazer de nutrientes o que você não está conseguindo consumir com a sua alimentação. Boa. Então, assim, os mais comuns são a proteína, que a gente conhece popularmente como whey, a creatina e o hipercalórico. Esses 3 eu acredito que são os mais comuns que a gente ouve falar em academia e nesse meio. E dos 3 mais comuns, o que é que traz de malefício? O que é que pode te prejudicar consumindo eles? Vamos lá. Para pessoas que têm pouco conhecimento, o whey, a proteína que a gente está falando, na maioria dos casos, é retirado do soro do leite. Do soro do leite. Então, a proteína que você está consumindo esse produto em pó é feito derivado do soro do leite, o mais comum. Tem suplementos que já são feitos de proteína retirada da carne, por exemplo. Tem proteína vegana, que é retirada do arroz, do milho ou da soja. Então, assim, toda proteína, quando consumida, é para suprir uma necessidade que você não está conseguindo na alimentação. O que é que isso pode te trazer de malefício? A exemplo da proteína do soro do leite. Se você for uma pessoa que tem intolerância à lactose, então aí você vai ter que procurar outra proteína, a exemplo da proteína da carne ou a proteína vegana, para suprir essa necessidade. Mas fora isso, mesmo que o consumo seja em excesso, você não vai ter nenhum problema relacionado à sua saúde por conta disso. E o hipercalórico é um complexo de nutrientes que vai te ajudar a ter um ganho de calorias na tua dieta que você não está conseguindo bater com os alimentos que você está consumindo. Então, no hipercalórico, você vai encontrar açúcar, você vai encontrar sódio, você vai encontrar alguns complexos vitamínicos. E o que é que traz a caloria no hipercalórico? Ele também usa como fonte de produto ali a soja, por exemplo, carboidratos que são encontrados no arroz, no milho. Então, a depender da marca, você vai estar consumindo basicamente isso. O que é que vai mudar de um para o outro? A quantidade de proteínas que vai ter no hipercalórico, a quantidade de calorias e a base dele, da onde é que está vindo essas calorias. Em alguns, a parte mais calórica que vai estar ali é o açúcar, em outras vai ter um teor de sódio muito alto, e em outras vai ter um teor de proteína alto, também no hipercalórico, mas também vai ter bastante carboidrato, e o açúcar vai ser baixo. Então, o consumo em excesso disso aqui pode sim te causar um ganho de peso. Entendi. Mas aí só o excesso extremo que vai te causar um problema à saúde, que vai ser um ganho de peso que vai te ocasionar sobrepeso, que aí pode trazer doenças como pressão alta, entre outras. Mas um consumo em excesso, a gente está falando a ponto de você trocar uma refeição, que você faz um almoço, por exemplo, e fazer o consumo só daquilo. Só daquele suplemento. Só do hipercalórico. Entendi. E falando da creatina, para mim é o suplemento dos 3, top 1, de necessidade básica, que quem treina e quem não treina deveria tomar. A maioria não, acho que assim, eu conheço muita gente que às vezes prefere o whey, né? Isso. Mas a creatina... Se fosse classificar para pessoas, top 1, creatina, de adulto a idoso, todo mundo pode e deve tomar. Existem alguns mitos sobre a creatina, que o consumo em excesso pode causar problemas renais.
Mito. Tem sido quebrado esse mito, né, mito. ao longo do Por quê? A creatina, como a gente falou do outros suplementos, tem origem também em alimento. Ela é uma substância retirada de um alimento que foi sintetizado naquele pó para ser comercializado. Justamente igual a carne de boi que a gente também encontra a creatina. Nossa. Então, assim, é só para repor uma deficiência que você tem na alimentação. O consumo em excesso dela, o que é que pode ocasionar? Um excesso de creatina, o seu corpo não vai conseguir absorver e vai acabar expelindo aquilo ali. Ou seja, você vai estar consumindo uma coisa que o seu corpo não está aproveitando. Mas mal à saúde não vai te fazer. Que bom entender sobre isso. Enquanto tu toma tua água aí. Pra mim passou 10 minutos. Saudade de ficar conversando 4 horas, né? E olha porque eu tô virado, viu? Desde ontem sem dormir, velho. Desde ontem, virado mesmo, mas o papo tá bom demais. Ô Caio, e aí a gente tava falando sobre questões de suplementos. É preciso ter um cuidado. Eu não sei em outros, claro, em tudo, na verdade, né? Tem muita. Eu vou falar do whey, mas a creatina também tem muitos. São suplementos adulterados, né? Por exemplo, e aí às vezes a gente. Como você mesmo falou, hoje a gente tem muita informação fácil. No celular pesquisou o que eu preciso, né, para começar a treinar de suplementos para me ajudar. Então, o Google, o chat vai te colocar, hoje claro que eles colocam mais específico, mas muita gente nem busca essa informação detalhada. Mas vai trazer para você a informação feita, a gente trouxe aqui. E depois você detalhou a função de cada uma. Mas às vezes você tem a resposta que é whey, creatina e um hipercalórico. Mas não de tipo, por exemplo, o que precisa ter, porque por exemplo, eu mesmo uma vez comprei um whey mesmo, que a maior porcentagem dele, na verdade, não era proteína, era carboidrato. Né? Então tem muito essa, que não é 100% creatina, ou não é 100% whey. Tem outra substância lá que praticamente não vai servir nada. Então assim, é preciso ter esse cuidado também, né, com esse... Perfeito. É porque assim, hoje, como em todos os setores, eu comparo sempre com a escola, né? Na escola você tem o aluno que passa estudando e o aluno que passa filando, né? Pronto. No mundo dos negócios não é diferente. Tem empresas sérias que produzem produtos de qualidade e que, para certificar isso, passam por órgãos regulamentados que emitem um selo de qualidade naquele produto, garantindo que é de uma origem boa e que está vendendo realmente o que ele produz. E o cuidado a ser tomado é justamente esse. Quando for procurar um produto para comprar, ver se tem um selinho de qualidade, ver se esse produto, no rótulo dele, descreve realmente o que está na propaganda. Seja crítico nos produtos que você vai comprar, porque às vezes a gente compra pela propaganda, pela pessoa que está vendendo. Pelo preço. Cara, achei um ali que é mais barato, tal, e aí o mesmo nome, mas não faz o mesmo efeito. Né? E assim, seja crítico e leve ao ponto que você está comprando uma coisa para colocar no seu corpo, que é só o que você tem nessa vida. E, bicho, você só tem essa vida, você vai colocar uma coisa que não presta no seu corpo ainda. Então, assim, se você não está em condições de investir agora, tranquilo, tenta se alimentar bem. Quando você estiver mais organizado, compra um produto que realmente vai te ajudar, seja crítico, veja se tem um selo de qualidade, veja se realmente entrega aquilo que está prometendo, e você compra e você sabe que você vai consumir uma coisa que é boa e vai te dar o resultado que você espera. Bacana. Outra pergunta que eu queria te fazer agora, eu acho que você vai saber responder também, mas eu acho que é uma área mais voltada para nutricionista, que é sobre a questão de, assim, há muita dúvida sobre, para quem faz uso de suplementos, sobre o que tomar antes e o que tomar depois. Por exemplo, eu tomo creatina antes ou depois do treino, eu tomo whey antes ou depois do treino, eu tomo hipercalórico antes e depois do treino. Você como um profissional, como um cara que faz uso, que entende, qual seria a indicação na tua visão? Boa. Feito você mesmo trouxe, eu gosto de deixar bem claro que o papel do profissional de educação física está relacionado a movimento. Na faculdade a gente tem a disciplina de nutrição, que a gente precisa ter esse conhecimento para entender como é que a máquina ser humano funciona. A gente não prescreve protocolo alimentar e nem suplemento. A gente aconselha, passa as informações, mas o ideal é procurar um nutricionista. Mas assim, para esclarecer o que é ideal para horário, né? Creatina, por exemplo, não precisa ter um horário específico. A creatina precisa ter um uso recorrente, você precisa consumir ela todos os dias e ela só faz efeito porque ela vai estar no seu organismo todo dia.
Então, assim, mesmo que você tome um dia, 5 horas da manhã, no outro dia você esqueceu, você vai tomar à noite antes de dormir, se você não quebrar o ciclo e todos os dias tomar ela vai fazer o papel dela, porque ela está com recorrência no seu organismo. Então, a creatina não precisa se preocupar com o horário. O que você precisa se preocupar é com a recorrência, tomar todos os dias. Inclusive, sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia é dia. Inclusive, quando você para de treinar, Continue. Continua. Continua. Eu já vi muitos dela, médicos falando sobre isso. Porque né? o benefício dela é justamente tanto para quem treina quanto para quem não treina. Então, continue tomando. Falando de whey hipercalórico, quando a gente fala de horário, a gente tem que analisar como é que está a tua rotina de alimentação. Porque a gente vai tentar encaixar entre as brechas que você não está conseguindo se alimentar bem, às vezes por conta do horário de trabalho, às vezes por não estar com o alimento ali, então a gente encaixa esse suplemento naquela brecha de hora para ajudar na rotina alimentar do teu dia, para não deixar você com uma brecha muito grande de uma refeição para outra, mas também não tem horário específico. O ideal é justamente olhar o protocolo alimentar todo, o papel do nutricionista, procurar o melhor espaço para encaixar o suplemento. Massa. Outra pergunta, que aí acho que talvez seja relativo, mas a gente vê muito acontecer. Quando a gente começa a treinar, primeiro, cardio ou exercício? Boa. Vamos lá. Falando de alta performance primeiro, cardio depois. Por quê? Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de levar o seu corpo ao extremo. Certo. Então, não é interessante no início, porque você vai consumir parte da sua energia e não vai conseguir performar no treino da forma que deveria. Então, musculação primeiro, cardio depois. Quando a gente fala de quem treina para a saúde, a gente tem que entender a necessidade daquela pessoa. Então, vamos lá, vou colocar uma situação hipotética. Eu estou com um aluno que nunca treinou, ele vai começar a treinar por uma coisa bem comum que ele está sentindo dor na coluna. Foi para o médico disse que ele precisava treinar. Esse cara vai chegar na academia, eu vou pedir para ele se alongar, é o primeiro passo, e em seguida eu vou pedir para ele fazer um período curto, 10 a 15 minutinhos na esteira. Não vai ser para aquecer, não vai ser para alongar, vai ser para ele ativar a musculatura e acelerar a frequência cardíaca. Vai ser para isso que eu preciso do papelzinho da esteira. Ativar a função respiratória, ativar os batimentos, vai elevar os batimentos dele e vai deixar ele numa intensidade mais alta para iniciar o treino. E por que isso é importante? Porque você prepara o seu corpo para uma pré-carga que vai ter nos exercícios. Então, eu gosto de colocar para iniciantes antes do treino. Boa. Não vai prejudicar a performance dele, porque a gente está falando do iniciante. Mas aí, analisando de outra forma, a gente começa a colocar o cardio de acordo com o protocolo de treino que o aluno tem. Caio, eu só consigo treinar 3 vezes por semana e só consigo treinar 40 minutos porque eu trabalho e não consigo encaixar minha rotina. Então tá certo. Eu vou te colocar para fazer alongamento, musculação primeiro e vou deixar você fazer 10 minutinhos de cardio desses 3 dias, apenas 2 dias, para não comprometer todo o teu rendimento só com a esteira. Eu coloco a rotina de musculação primeiro, deixo o treino como auxiliador na queima de gordura, se assim for o objetivo do aluno. Mas aí de colocar o cardio antes ou depois vai depender do aluno e de que nível ele está e de como é que vai dividir o protocolo dele. Mas aí só prejudica, só é levado em consideração antes e depois quando a gente começa a falar de alto rendimento. Quando a gente fala de pessoas que estão iniciando, vai ser decidido pelo profissional de educação física de acordo com a divisão do protocolo de treino dele. Mas aí não prejudica, nem antes nem depois, pelo contrário, só ajuda. Boa. Muito boa essa resposta, porque às vezes tem gente que tem essa dúvida, né? De em que começar, e outros quando era iniciante, começaram a fazer um cardio e às vezes já estão avançado, mas continua ainda mesmo, porque ele mesmo faz seu treino feito, a gente tava falando, e não fez essa troca. Enfim. E outra coisa que a gente falou sobre o assunto, mas a gente não detalhou, é sobre a questão da importância do aluno fazer uma avaliação física. Seja ela antes da primeira vez que você vai treinar, ou ela durante o seu período, né? Você já treina, né? Que já treina já. Vamos lá. Quando a gente fala da avaliação física com um profissional, a gente está falando de traçar um protocolo de treino para chegar mais fácil ao seu objetivo. Boa. E a importância da avaliação são colocar exercícios que vão te direcionar ao seu resultado e vão evitar que você prejudique lesões que você já tem. Então, há exemplo de que um aluno já treina há 6 meses e nunca fez uma avaliação. Ele treina com um treino que ele viu do amigo dele,
ele vai junto com o parceiro, eles treinam junto, um faz o treino do outro, e assim eles passaram esses 6 meses. Só que esse aluno que está treinando sem avaliação, por exemplo, tem um encurtamento muscular. E às vezes ele está fazendo todos os outros exercícios, e o exercício que era para ele fazer para melhorar o encurtamento muscular, ele não está fazendo. Então ele está caminhando contra o objetivo que ele tinha de melhorar. Ele pode estar melhorando em outros pontos, mas nesse não. Então, na avaliação, o que eu colocaria como top 1 de importância é direcionar o teu esforço de vir para a academia para o teu objetivo. Porque às vezes, bicho, você abre mão de um monte de coisa para vir para a academia e vir para cá e ainda errar, Treinar, caminhar contra o teu objetivo, aí também não é muito inteligente, né? Então, assim, tentar fazer uma avaliação, deixar bem claro para o profissional qual é o seu objetivo e ele, assim, vai traçar um protocolo de treino para te ajudar e você seguir aquilo ali, porque quem está te passando traçou uma estratégia para você, analisando tanto o seu objetivo quanto as suas dificuldades. Então, o exercício que ele colocou ali não foi porque ele achou bonito, foi porque ele pensou, ó, fulano não consegue fazer outro exercício porque ele tem essa dificuldade, então eu vou colocar esse que é mais fácil. E com o passar do tempo que ele evoluir, na próxima avaliação, se ele realmente tiver melhorado, a gente troca o exercício. Mas é entender que os exercícios que estão ali são uma fase, você vai fazer. Se o seu corpo evoluir, você conseguir melhorar, na próxima avaliação, o seu treino vai ser diferente. Vai ser diferente, né? Pô, bacana, top demais. Então, por isso a importância, né, da gente fazer essa avaliação, ou seja, o estudo do corpo, né, de entender as necessidades. E aí, na avaliação, é feito todo esse detalhamento daquilo que você necessita, onde você tem dificuldade. Então, por isso a importância, né, da gente fazer essa avaliação. E principalmente para quem está iniciando mesmo, né? Acho perfeito. Quem está no começo. Porque no início você evita de errar, isso, né? Já começar da maneira certa é o melhor que tem, né? Com certeza. Porque assim, também tem isso, né? Às vezes você começa e já começa errado e permanece errado. Né? Você começou da maneira errada, não procurou, feito a gente estava falando, faz um exercício que em vez de estar te ajudando, ele está te prejudicando ainda mais. Então a avaliação ela vai te ajudar muito nisso. E aí a gente já caminhando aqui para quase o nosso final, eu queria te perguntar assim, Caio, o que a academia hoje preza, né, de levar e de transmitir para os alunos como legado? Boa. Hoje a Academia Clube Fitness deixa claro para os alunos que a intenção da gente é cuidar de pessoas e o que a gente quer levar com esse nome é que antes de pensar em estética, a gente pensa em saúde. A estética vem de brinde. Então, o que a gente traz de legado e está construindo com o passar dos anos é que saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar. Então, cuidar de todas as engrenagens que o seu corpo tem, tanto psicológico, quanto emocional, quanto biológico, falando da alimentação e falando do desenvolvimento de massa muscular e toda essa parte, a gente entender que do menor dos seus problemas vai ser a estética. O pior deles vai ser a falta de saúde. Então, assim, cuidar da saúde e passar para os alunos essa mensagem de que todo mundo começa pensando em ficar bonito. Mas aí você já é bonito, Papai do Céu te fez. Perfeito. Você só vai se cuidar para viver mais e você começar a entender que esse processo vai te deixar bem e você vai se sentir bonito a vida toda. Top. Entendeu? Então, assim, deixar esse legado claro e passar essa imagem, tanto para jovem quanto para idosos, que a saúde vem em primeiro lugar, porque é nela que você vai construir todos os seus objetivos estéticos, tendo saúde. Porque não adianta você construir uma estética linda prejudicando a tua saúde. Então, não peguem atalhos, não procurem receitas milagrosas, comecem pelos métodos mais simples, mais seguros, treine, se alimente bem, durma bem, cuide da sua saúde, que você vai chegar no seu objetivo. Pô, massa. E pergunta aqui bem rápido. Para o aluno que é novo, o que ele vai encontrar ao chegar aqui na academia? Conhecimento. Ele vai encontrar profissionais que vão conseguir atender a demanda dele, desde a recepção até o profissional do salão, até na avaliação, e com o entender dessa demanda dele, orientar ele da melhor forma possível. Massa. A gente falou da idade da academia, né? E ainda é uma criança, né? 1 ano e pouco. E aí eu queria te perguntar o que você ainda sonha para a academia, ao Clube Fitness Academia. Eu, apesar da idade, ainda sou uma criança sonhadora. Eu quero ver
a academia Clube Fitness crescer fisicamente, em espaço, em ampliação de máquinas, para conseguir atender melhor as demandas que a gente tem e que aumentem as nossas demandas. E eu também sonho que, mesmo quando eu não estiver mais por aqui, mas que esse nome remeta a cuidado, a saúde, a comprometimento com o trabalho que está sendo feito. Então, assim, mesmo que se você chegar na academia e eu não estiver, mas o trabalho vai estar sendo bem feito. Pô, massa. Então é isso aí que eu sonho para a academia. Pô, que bacana. Isso é legal demais. E assim, tem muitos projetos, né? Pro futuro, sempre tá... Tem projeto de ampliação, é o que mais está palpável para a realidade. Eu quero, até o fim desse ano, já conseguir aumentar de área, já conseguir aumentar de máquina, para conseguir atender melhor a demanda da cidade e, se Deus permitir, mais algumas unidades no futuro. Boa, boa. Vai sim, com certeza. Se Deus permitir, meu amigo. Fazer Nas outra, outras né? academias. Boa. Se Deus quiser, meu amigo. É isso, galera. Estamos aqui batendo papo com Caio Duarte, a fera, o cara que construiu o clube Fitness Academia, né? E a gente veio bater esse papo bacana demais. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza esse foi um primeiro papo num estúdio diferente, mas haverão outras oportunidades. Eu queria deixar aqui o tempo livre, Caio, para você, para falar se tem alguma coisa que você esqueceu de falar e lembrou que gostaria de ressaltar aqui nesse papo, né? Mas desde já agradecer a você pelo convite, né? Foi bacana demais, depois de quase 2 anos que a gente não conseguiu mais fazer esse podcast. E, inclusive, esse podcast está marcado, acho que há uns 6 meses, né? Já. Que a gente vinha marcando, vinha batendo. E aí a agenda não batia às vezes dava para eu e juntos, não dava para você, às vezes dava para você, não dava para gente, mas hoje vamos, e junto disse, e aí vai rolar, a gente tava no casamento. Saiu lá à tarde, ele disse, bicho, tu vai aguentar, tu tá aí virado, vinha direto do casamento. Eu disse, não, pô, dei a palavra, feito você disse, quando dá a palavra a gente vai, e foi super, e deu super certo, graças a Deus. Tá sendo bacana demais viver esse momento, sentar-se na cadeira, bater o papo. Eu digo, bicho, como é que vai ser, né? O cara bateu um papo depois de 2 anos, mas foi bom demais, né, velho? Foi bacana demais. Então, Caio, obrigado, véio, pelo convite. Fique à vontade para você falar algo que você acha importante, né? Como a gente fez, como eu falei, que a gente fez na correria. E eu gosto, para quem já acompanha o podcast, sabe que a gente não tem nada projetado, a gente não conversou nada antes, não teve texto. É feito assim, a gente vai conversando, porque é uma conversa mesmo, né? Não é uma entrevista. Eu costumava dizer muito isso no podcast. A pessoa vai ter entrevista. Entrevista, não. Respeito todo mundo que faz entrevista, mas o nosso é bater papo, é conversar, porque a gente dá risada, conversa besteira. Porque aí o cara às vezes, bicho, né, sem tempo para nada. A gente teve podcast de 30, mas teve podcast de 40 minutos, porque a gente tem um foco em se divertir, levar informação também, mas levar entretenimento, né, para as pessoas. Então, velho, obrigado demais. Fica à Eu que vontade aí. agradeço. Primeiramente, velho, eu queria agradecer a você e a Jonta pela oportunidade, pelo profissionalismo de vocês, meu irmão. Isso aí você não encontra em qualquer lugar, não. Obrigado. E assim, a honra é minha de receber vocês aqui no espaço e vocês estarem aqui no começo da história e poderem, como estão me ajudando, e se Deus permitir, ver os próximos passos, os próximos degraus que a gente vai percorrer durante a caminhada, e a gente caminha junto, um do lado do outro. Verdade. E assim, de informação que eu queria deixar para o pessoal que está assistindo a gente, era reforçar essa mensagem e ainda deixar mais claro que a academia é para todo mundo. E por que é para todo mundo? Porque aqui é um ambiente que a gente se vê todo dia, é um ambiente que a gente tem que plantar companheirismo. Boa. Que uma coisa que os profissionais não gostam de comentar, mas eu comento mesmo assim, que eu já aprendi muito com o aluno, tanto de exercício quanto de pessoas. Ó, Caio, hoje eu não consegui aumentar o peso na manhã porque, bicho, eu tô trabalhando demais, estou sem dormir, então aprendi com as pessoas a escutar mais, a respeitar mais e deixar essa mensagem que na academia não é exclusivamente para treinar. Às vezes a gente vem, a gente conversa, às vezes tem gente que vem, passa os 40 minutos que era para estar treinando, conversando e tá tudo certo, sabe por quê? Porque a parte psicológica foi treinada, tá bem, graças a Deus, saiu daqui alegre, chegou triste, saiu alegre, eu já tô feliz, entendeu? Então assim, só para deixar essa mensagem e desconstruir essa imagem de que a academia é só cobrança, não. A academia é só acolhimento. Essa palavra eu acho que tem que ser explícita para todo mundo. Acolhimento é a palavra que você deve encontrar em qualquer lugar, inclusive na academia. Então, mais uma vez, agradecer pro pessoal aqui e agradecer a você que está assistindo. É isso, galera. Esse foi o episódio, eu não sei qual foi, não lembro. Vamos botar na descrição aí, obrigado.
E se Deus quiser, a gente vai voltar com o nosso podcast aí, fazer muitos episódios pra galera poder acompanhar. Simbora. Valeu. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Eu venho aqui trabalhar na mente estressada, não chega perto. Vai ter. Já começa a passar assim, Seus caras, isso aqui, por que eu não. Vou. às vezes a gente conversa, pô. Faz, pô. E é um negócio que eu sinto falta, bicho. Às vezes as pessoas chegam muito aceleradas. Não, pô, calma, pô, vamos trocar ideia. Calma, pô, conversar. vamos. Não adianta. Desacelera, pô. Bota. Gostei de ter feito, velho. E aí, deu No uma começo, tranquilizada? friozinho na barriga, mas esse bicho ali